Olá pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos falar sobre a mais importante série de ficção científica de todos os tempos. Claro, vocês já adivinharam, nós vamos conversar sobre Star Trek, Jornada nas Estrelas. Então apertem os cintos e preparem-se para entrar em dobra espacial fator 9. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso podcast de hoje. Data Estelar 2377.5. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu falei a respeito de Stanley Kubrick, e principalmente de seu filme icônico 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. Pois bem, a ficção científica sempre foi uma das minhas paixões, eu nunca escondi isso em ninguém. Desde criança, eu me deliciava frente à televisão assistindo a séries do gênero ali que passavam incessantemente, principalmente as produzidas pelo Irving Allen, Perdidos no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes e Túnel do Tempo. Mas também curtia muito uma outra série de televisão que era mais profunda, mais séria, mais dramática. É claro que você sabe de que eu estou falando, de Star Trek, como era conhecido na época, Jornada nas Estrelas. Até hoje eu sou um fã inveterado dessa série. Quando criança, eu tive um modelo da Enterprise, que desapareceu, e a minha avó fez para mim uma roupa do Capitão Kirk, que eu tenho guardado até hoje em algum canto aqui em casa. Eu tinha uns 6 ou 7 anos quando vi pela primeira vez essa série e me apaixonei de imediato. Pelos temas, pelas histórias, principalmente pelos personagens. E entre todos os personagens, obviamente, o Sr. Spock, o vulcano de orelhas pontudas, e o Capitão Kirk, o indefectível comandante da nave estelar Enterprise. Pois bem, essa série ela ficou na minha consciência coletiva e de toda a minha geração até hoje. Eu sou um trekker de primeira hora, muito antes desse nome se tornar habitual. Então, Jornada nas Estrelas está aí no cânone das maiores séries de ficção científica de todos os tempos. Se vocês bem se recordam, eu falei em episódios passados sobre outra série antológica que foi Além da Imaginação, feita antes de Star Trek, entre 59 e 64, e produzida e roteirizada pelo Rod Serling. Aquela série foi a mais profunda de todas, mas era uma série de antologia, ou seja, episódios fechados com personagens que variavam e situações e histórias que variavam de episódio para episódio. Não era uma série com personagens contínuos, como Star Trek, como Jornada nas Estrelas. Nos vídeos de 1970, quando Star Trek começou a passar aqui no Brasil, eu era criança e a gente assistia, se eu não me engano era pela TV Record na época, em preto e branco lá em casa, eu nem sabia que a série era colorida, eu só fui descobrir isso décadas depois, quando acabei vendo a série em cores e descobri que as cores eram maravilhosas. E ali, na mesma época, também eu fiquei fascinado com as tramas, as histórias, mas já desde aquela época eu não sabia exatamente explicar por quê. Mas eu já entendia que Star Trek era uma série diferente de ficção científica em comparação com aquelas outras, principalmente as do Irving Allen, que eram mais aventurescas, eram mais infantis, até cômicas, se a gente lembrar da figura do Dr. Smith, do robô, do Fitzharg, em Terra de Gigantes e por aí vai. Então, Star Trek não tinha nada disso, ou pelo menos tinha em um grau muito menor, tá? O foco da série não era esse. Como a gente vai entender aqui, a história de Star Trek é grande, ela se expande da década de 60 até os dias de hoje, com uma legião de milhares de fãs mundo afora, sobretudo pelas características intrínsecas a ela, que a gente vai entender melhor essa história a partir de agora, tá bom?
O nome principal aí por trás da série, obviamente, é o seu criador. Estou me referindo a Gene Roddenberry. Gene Roddenberry nasceu há mais de um século, em 1921. Era filho de um agente da polícia de Los Angeles. Ele cresceu lendo histórias do Edgar Rice Burroughs, como Tarzan, e também John Carter de Marte, o mesmo material que depois inspiraria o George Lucas para fazer Guerra nas Estrelas. Também ele lia muitas histórias, revistas de ficção científica pulp da época, como Astounding Science Fiction e Amazing Stories. E também era ficcionado dos livros e romances do Júlio Verne, o pai da ficção científica. Nós vamos ver que mais tarde na vida dele, todos esses elementos vão se combinar para dar origem a Star Trek. Mas é uma história que vai acontecer muito depois. Muito antes disso, nos anos 40, Roddenberry se tornou piloto de avião e entrou em combate na Segunda Guerra Mundial, pilotando fortalezas voadoras B-17. Ele executou várias missões ali, principalmente no Pacífico, até que sofreu um acidente, acho que foi pelos idos de 1943. Ele sofreu um acidente feio, que quase lhe custou a vida. Alguns companheiros dele morreram no acidente, mas depois disso ele ainda continuou fazendo algumas missões militares e ao final da guerra, em 1946, ele deu baixa do exército e passou a ser piloto comercial. Tá? Ele pilotou voos regulares da Panam. A Panam, para quem não sabe, foi uma das mais importantes companhias aéreas de todos os tempos, a antecessora do que hoje é a American Airlines. E ele viajava numa linha bem extensa, saindo de Nova York, Nova Jersey, cruzando todo o mundo até chegar na Índia, em várias linhas ali de aéreas, E lá pelas tantas, em 50 e pouco, ele sofre, 48, desculpa, ele sofre um acidente feio ali no deserto da Síria. E consta que o avião que ele pilotava cai ali no deserto e no meio dos escombros em chamas morreram cerca de 15 pessoas e outras tantas ficaram feridas. Mesmo machucado, Roddenberry conseguiu retirar os feridos dos escombros e evitou assim mais mortes. Depois desse acidente, ele acabou abandonando a carreira aérea e seguiu os passos do pai. Entrou para a Força Policial de Los Angeles, primeiro como policial de trânsito e depois policial nas ruas. Nesse longo período que ele trabalhou na Força Policial de Los Angeles, Departamento de Polícia de Los Angeles, ele acabou entrando, ele já tinha ali a ambição, o sonho de se tornar roteirista de televisão. Ele começou a escrever seus primeiros roteiros, alguns foram aceitos, outros eram rejeitados, o que é perfeitamente normal. Com o tempo ele acabou se tornando conselheiro técnico de uma série de televisão sobre policiais, sobre casos de polícia, isso nos anos 50, nos primórdios, portanto, da televisão, a televisão estava começando aí nos anos 50, de maneira que ele começou a ser cada vez mais requisitado para escrever roteiros para várias séries de televisão. E lá pelos idos de 1956, ele sentiu que já estava seguro o suficiente para poder abandonar a força policial e seguir carreira, então, apenas como roteirista de TV. Ele já era casado, tinha uma família para sustentar, mas ele sentiu que já estava trilhando um caminho de sucesso. E de fato, nos anos seguintes, ele teve várias oportunidades. Ele escreveu muitos roteiros para uma série chamada The West Point Story, e principalmente uma série de faroeste chamada Paladino do Oeste, escrita por Richard Boone. Por essa série, o Roddenberry chegou a ganhar um prêmio do Sindicato dos Roteiristas. Ele já estava sendo considerado um roteirista de certo renome, de certa importância ali, num nível similar, aparelhado ali com o do Rod Serling. Rod Serling, se vocês bem se recordam dos meus episódios anteriores, como eu já mencionei, ele foi o criador e produtor de Além da Imaginação, a icônica série de ficção científica dos anos 50 e 60. E o Roddenberry, então, estava fazendo uma carreira promissora ali, mas ele almejava mais do que apenas ser um roteirista. Como todo roteirista, na época, e hoje também, ele tinha o sonho de vender o seu próprio projeto de série e se tornar ele mesmo um produtor de seriados. Tá? Ele tentou várias vezes vender pilotos. Para quem não sabe o que é um piloto, o piloto é um episódio inicial, que mostra o potencial de uma série. Ele às vezes passa do projeto de
de roteiro, chega a ser produzido e, com sorte, o piloto acaba sendo vendido para alguma emissora e se torna uma série de TV. Nos idos da década de 50, início dos anos 60, isso era muito difícil de acontecer, porque a concorrência era muito grande. Só para vocês entenderem o contexto da época na televisão americana, a gente tinha 3 grandes emissoras de TV aberta: a ABC, a NBC e a CBS, tá? Eram as 3 grandes. Mais ou menos, se a gente for traçar um paralelo aí, são equivalentes ao que hoje são a Rede Globo, a Record e a SBT, né? São as 3 mais importantes, ou a Bandeirantes ali, as 3 ou 4 mais importantes que nós temos hoje, correspondiam a essas 3 ali, nos idos de 1960. Então o Roddenberry ele tinha que conseguir vender para uma dessas 3, não havia vida, né, televisiva fora dessas 3 grandes emissoras, tá? No início da década de 60, ele se inspirou num filme que tinha sido lançado em 1961, chamado Robur o Conquistador, dirigido por Roger Corman e estrelado por Vincent Price. Era um filme baseado num romance famoso do Júlio Verne sobre um homem que constrói um aparato voador, um aparelho voador, uma espécie de dirigível, e isso no século XIX. Então o Roddenberry teve uma ideia similar, né, de um aparato voador com uma equipe multirracial, né, uma equipe formada por pessoas de várias nacionalidades que percorreria o mundo ali, intervindo em ações políticas, etc. e tal. Ele tentou vender essa ideia para a MGM, o estúdio da MGM, não foi bem sucedido, ninguém se interessou, talvez porque a ficção científica ainda estava de uma forma incipiente na televisão, já tinha tido outras séries de televisão, a imaginação estava em andamento, e outras séries anteriores como Science Fiction Theater, né, e vários outros, Captain Video, séries mais infantis, na verdade, né. A ficção científica não era algo novo, obviamente, ela já vinha sendo praticada há décadas, e a televisão também já vinha explorando esse filão, mas sempre de uma maneira muito insatisfatória, né? Principalmente na visão de escritores de ficção científica consagrados, como Robert Heinlein e Isaac Asimov, né? Que consideravam que tudo que tinha sido feito até então, em termos de ficção científica, né? Tirando um ou outro exemplo, era muito medíocre, muito ruim. E eles tinham razão, né? Na maioria dos casos, as séries de ficção científica limitavam-se a aventuras infantis, como as do Flash Gordon, do Buck Rogers, né, que tinham sido feitos para o cinema ainda nos anos 30 e 40 e depois televisionados, reaproveitados como séries de televisão naqueles idos dos anos 50 e 60. E várias séries desse gênero, né, eram feitas sempre para o público infantil ou juvenil, né, e sempre insultando a inteligência dos espectadores, nada adulto. Com exceção, como eu falei, do Além da Imaginação, que deu um passo além, né? Foi um salto quântico em termos de seriados de ficção científica e fantasia e mistério naquela época. Bom, então não vingou essa ideia do Roddenberry, mas se a gente parar para pensar, aí você já tem no cerne dessa ideia o que seria o futuro Star Trek, né? Uma nave com uma população multirracial. Provavelmente a ideia não vingou, né, desse aparato voador, porque não fazia muito sentido mesmo, né? A história ela teria que se passar no século XIX, e aí seria um plágio descarado do Robur o Conquistador, né, o livro do Júlio Verne. E também não fazia sentido pôr um dirigível ou um aparato daqueles, né, daquele tipo, nos dias contemporâneos, né, com aviões a jato e mísseis sendo lançados, né. O primeiro país hostil que esse aparato chegasse, ele viraria no mesmo minuto uma bola de fogo, né, instantânea. Então, obviamente, essa ideia acabou não progredindo. E o Roddenberry continuou tentando vender pilotos até que finalmente ele conseguiu vender e produzir sua própria série, The Lieutenant. É uma série que se passava dentro de uma instalação militar, envolvia questões militares. Era uma série que já tinha ali muitas das preferências que o Roddenberry depois iria colocar em prática em Star Trek, né? Questões envolvendo problemas raciais, dramas humanos, né? mais ou menos profundos, né? Essa série era estrelada pelo Gary Lockwood, né, que depois faria parte do segundo piloto de Star Trek e mais tarde faria parte
do filme 2001, Uma Odisseia do Espaço, como um dos astronautas, né? O Leonard Nimoy fez um papel nessa série também, que depois se tornaria o icônico Sr. Spock, né? E também essa série marcou também a estreia dramática como atriz da Nichelle Nichols, que também posteriormente seria a Tenente Uhura, né, Tenente de Comunicações da Enterprise. Outra atriz também que debutaria nessa série seria a Majel Barrett, então a amante do Roddenberry, né? Ela interpreta um papel também nessa série. Essa série não fez muito sucesso, durou apenas uma temporada, ela teve apoio do Pentágono, né, porque afinal eles usavam instalações militares de verdade, né, para poder rodar a série, mas aí o Roddenberry lá pelas tantas entrou em atrito com as forças militares por conta de um episódio que envolvia questões raciais, né? Isso era um tema tabu na época, que não podia ser tratado, muito menos envolvendo os militares, né? E ainda por cima numa série que usava instalações militares. Afinal das contas, o Roddenberry acabou se desentendendo e a série acabou sendo cancelada depois da primeira temporada. Mas sempre foi considerada uma série acima do nível, em termos intelectuais, em termos de profundidade, né, do padrão televisivo da época. A partir daí, isso nós estamos nos idos de 1963, tá? Quando a Guerra Fria estava no auge. Lembrem-se que no ano anterior a gente tinha tido a crise dos mísseis de Cuba, e naquele ano de 63 aconteceria o fatídico assassinato do presidente Kennedy americano. As questões da administração Kennedy estavam muito no ar, principalmente os movimentos civis pelos direitos dos negros, a questão da paz, né, da paz mundial, da guerra nuclear, ameaça nuclear, tudo isso estava ali em ebulição, né, naquele período, naquela época. E é claro, no meio da corrida armamentista, a gente tinha a corrida espacial acontecendo. Ela já tinha decolado, literalmente, com Yuri Gagarin e John Glenn nos Estados Unidos, e os americanos e soviéticos vinham disputando palmo a palmo o espaço. Ali a cada missão, a cada lançamento, era uma conquista para uma ou outra das duas superpotências, né? Então, numa semana era a primeira caminhada no espaço, na outra era a primeira acoplagem no espaço, numa outra missão era a primeira mulher que era mandada ao espaço, e por aí ia. Então as conquistas iam se superando a cada semana, e gradualmente as pessoas começavam a se interessar muito mais pela ficção científica. Afinal, elas estavam vendo diante dos olhos delas a ficção científica se tornar fato científico, ou seja, aquilo que até então era apenas objeto da imaginação, de histórias em quadrinhos, de tiras de jornais ou seriados de TV, de repente estava se tornando real diante dos olhos de todos, né? A corrida à Lua estava acontecendo ali. Então o interesse pela ficção científica desabrochou em meados dos anos 60. As emissoras de televisão logo perceberam o apelo, né, que esse assunto tinha, e investiram nele, né? A CBS e outras emissoras investiram em seriados populares. Foi aí que entrou o Irving Allen com seus seriados icônicos como Viagem ao Fundo do Mar, seguido de Perdidos no Espaço, mais para frente Túnel do Tempo e Terra de Gigantes, todos na década de 60, tá? No decorrer da década de 60. Junto à questão da Guerra Fria e da corrida espacial, o interesse pela ficção científica, então, estava ali na pauta do dia. E o Roddenberry aproveitou esse momento para desenvolver melhor aquele projeto que ele tinha abandonado sobre o aparato voador, né, que circulava pelo mundo como equipe multirracial. Ele desenvolveu melhor o projeto e criou um conceito que envolvia viagens espaciais, que ele chamou de Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, como ficou conhecido aqui no Brasil. He gave something from his heart, a dream of the future that gave hope. What characterized Gene Roddenberry was his vision, which of course was underpinning all of Star Trek. Bom, uma coisa é você ter o conceito, outra coisa é vender o conceito. Nós estamos falando ali dos idos de 1964, quando a ficção científica ainda era uma questão problemática em séries de televisão, né? Requeria muito orçamento, principalmente para desenvolver os efeitos especiais, cenários, figurinos, etc., né? Então não era algo simples e fácil de ser feito. O Roddenberry tentou vender esse projeto de um piloto para essa série para a MGM,
né? Mas foi mal sucedido. Eles não se interessaram, simplesmente não demonstraram interesse, acharam bacana a ideia, mas não tiveram interesse nisso. Aí ele foi procurar um outro estúdio menor, de menor porte, lá em Hollywood, que foi a Desilu. E aí, fazendo uma pausa aqui nessa história toda, é importante entender o que a Desilu era e o que ela significou para Star Trek. Bom, a Desilu, ela era o nome do estúdio formado por duas iniciais. A inicial de Desi Arnaz e a inicial da Lucille Ball. A Lucille Ball e o Desi Arnaz tinham sido marido e mulher, né? Naqueles idos já tinham se separado, mas eles tinham sido marido e mulher e tinham fundado esse estúdio chamado Desilu Productions, né? Quem foi a Lucille Ball? A Lucille Ball foi uma das atrizes mais bem-sucedidas da história do cinema. Tá? Ela estreou ainda nos anos 30 na RKO, um dos grandes estúdios de Hollywood da época de ouro. Eu falei sobre a RKO aqui num dos meus episódios, se vocês bem se recordam. Um estúdio que produziu filmes clássicos como King Kong, Cidadão Kane, os musicais do Fred Astaire e da Ginger Rogers, e tantos outros filmes icônicos como Corcunda de Notre Dame, a versão de Charles Lawton. Né? Bom, então ela começou ali como uma estrela secundária. Ela nunca foi uma grande estrela de cinema, tá? Ela nunca esteve no mesmo patamar que uma Bette Davis ou uma Joan Crawford, isso para ficar em alguns dos nomes das principais atrizes daquela época. Mas era uma atriz talentosa, né, principalmente para comédia. E aí, nos idos de 1950, ela resolve trocar o cinema pela televisão, que estava então em ascensão, estava começando. Eu também expliquei nos meus episódios passados, né, a respeito da mudança do que estava acontecendo em Hollywood nos anos 50, com o advento da televisão, do pós-guerra. Né, a televisão se expandiu rapidamente e ali vários programas surgiram, muitos derivados do rádio, e um tipo de programa que se tornou muito popular foi o das sitcoms. E a Lucille Ball e o marido dela, o Desi Arnaz, que era um cubano, imigrante para os Estados Unidos, né, criaram o programa, a sitcom mais bem sucedida de todos os tempos, mais popular, que era I Love Lucy. Né. Quem era da minha época, quem era da minha geração, lembra de ter visto na televisão vários episódios do I Love Lucy. I Love Lucy durou várias temporadas, ganhou vários prêmios Emmy, foi um sucesso estrondoso e tornou a Lucille Ball milionária. A ponto dela e o marido dela formarem um estúdio deles, que é a Desilu. E vejam bem a ironia do destino, né? Numa mudança radical, né, de situação, ela acabou comprando as instalações do antigo estúdio onde ela começou, a RKO. A Desilu então se tornou proprietária da RKO. A RKO estava então já tinha ido à falência no início dos anos 60, foi vendida, né, ali para a Desilu. A Desilu acabou se apropriando, tomando conta dos estúdios onde anteriormente tinham sido realizados vários clássicos do cinema, inclusive o icônico E o Vento Levou, né, tinha sido filmado ali em parte ali num dos estúdios de Culver City que pertenciam à RKO. Isso em 1939, tá? Bom, então a Desilu estava composta, mas lá pelas tantas, antes dos anos 60, o Desi Arnaz e a Lucille Ball se separaram, e a Lucille Ball acabou comprando a parte do estúdio do ex-marido, e ficou como a única executiva. Só que tinha um problema: o estúdio tinha que produzir séries de televisão. A única série de televisão que o estúdio continuava produzindo era o I Love Lucy, que era exibido na emissora CBS. Tá? Então a Desilu estava em maus lençóis. Todos os pilotos que eles tentavam vender não davam certo, e a série o estúdio estava desesperadamente precisando de dinheiro, precisando dar lucro, né? Precisando de alguma série ali que levantasse, né, o estúdio e fizesse com que ele sobrevivesse. E foi nesse contexto que o Gene Roddenberry foi bater as portas da Desilu. Ele foi oferecer o seu projeto do Star Trek. O produtor executivo ali, responsável pelas produções, era o Herb Solow, que ouviu atentamente as ideias do Roddenberry, né, e achou interessantes. E o Oscar Katz, que era um outro outro executivo ali encarregado das finanças, dos negócios, se entusiasmou, né, achou que era uma ideia promissora, e resolveu apresentá-la ainda no seu embrião, ainda sem estar muito desenvolvida, para os executivos da CBS, a emissora que, afinal de contas, era a que transmitia os programas do I Love Lucy.
E esse encontro do Roddenberry e do Oscar Katz com os executivos da CBS não foi nem um pouco promissor, porque eles ouviram durante mais de uma hora Roddenberry discorrer sobre a sua proposta de série de televisão de ficção científica. E eles quiseram saber os conceitos que ele estava usando, né? Ele já tinha na cabeça ideias interessantes, como o conceito de teletransporte, por exemplo. Eu vou contar daqui a pouco de onde ele tirou a ideia do teletransporte, tá? A ideia do conceito de uma nave espacial. Na época a nave se chamava USS Yorktown, e o capitão era um certo capitão Robert April. Esse era o primeiro nome do capitão da nave estelar. E ele então falou durante várias horas ali para os executivos da CBS, eles acharam tudo muito interessante. E no final da reunião, eles se despediram do Roddenberry, né, e do Oscar Katz e falaram assim: olha, muito legal, muito bacana o seu projeto, mas nós já temos a nossa própria série em desenvolvimento. A série que eles estavam se referindo era Perdidos no Espaço, do Irving Allen, que estava então entrando em produção também. Iria estrear no ano seguinte, em 65. Bom, não preciso dizer que o Roddenberry ficou muito emputecido com isso, claro, né, porque ele se sentiu usado. Quer dizer, eles fizeram uma consulta sem pagar nada para ele, ele acabou entregando o jogo, né, o ouro para o inimigo, né, a concorrência. Eles pegaram todas as ideias dele para ver o que podia ou não podia ser usado na nova série de ficção científica, que se tornaria a concorrente de Star Trek em certo ponto. Então, o Roddenberry ficou muito aborrecido com aquilo, mas, de qualquer forma, a ideia da série tinha que prosseguir. Ele afinou melhor a ideia, ele resolveu apresentá-la de uma maneira melhor, né? Ele vinculou a ideia da série a uma série que existia na época e fazia muito sucesso, que se chamava Caravana, né? Ou Wagon Train. Essa série Caravana, estrelada por um ator muito bom da época, um ator de renome, né, dos anos 40, dos anos 50, Ward Bond, era uma série de faroeste que envolvia pioneiros que se dirigiam para o oeste em suas caravanas, né, em seus carroções, aqueles carroções que a gente está acostumado a ver nos filmes de faroeste, com aquelas lonas redondas ali, né, arredondadas, né. E era uma saga, né, de pioneiros no Velho Oeste no século XIX. Essa era a série Caravana, como ficou conhecido no Brasil, o Wagon Train original. E o Roddenberry, então, criou um conceito para apresentar aos executivos das outras emissoras, né, de que Star Trek seria uma espécie de Wagon Train para as estrelas, ou uma caravana para as estrelas, né, uma série espacial nos moldes daquela série de faroeste. E outra série de faroeste de sucesso na época também ele usou como exemplo, como modelo, como Gunsmoke, uma outra série de faroeste saudosa que fazia muito sucesso. Aí é importante entender alguns pontos do que o Roddenberry pretendia, tá? Ele, ao conceber Star Trek, né, ele sabia das dificuldades, das limitações da produção televisiva na época. Ele não era nenhum ingênuo, ele já estava trabalhando na área há quase 10 anos, então ele sabia muito bem as limitações técnicas e orçamentárias, né, que uma série de ficção científica ia enfrentar. E com vista nisso, né, ele começou a estabelecer alguns parâmetros para que Star Trek pudesse funcionar, pudesse ser factível. Tá? Um deles era o seguinte: a série teria que envolver planetas parecidos com a Terra, que na série seriam chamados planetas classe M. Por quê? Eles não tinham, a produção não ia ter dinheiro para construir cenários exóticos e elaborados toda vez que os personagens, os heróis, os astronautas tivessem que descer em um planeta. Então não dava para trabalhar com cenários elaborados, cada vez um diferente do outro. Muito menos empregar vestimentas especiais, trajes especiais. Tinham que ser planetas parecidos com a Terra, onde os personagens podiam andar com roupas de camisa sem precisar de vestimentas especiais, tá? Segundo, os alienígenas não poderiam também ser muito diferentes de seres humanos, humanoides, né? Tinham que ter mais ou menos o mesmo formato, não podia ser coisa muito diferente, porque primeiro que os efeitos especiais da época não permitiam algo muito elaborado, acabaria ficando muito ridículo. Segundo, por conta do custo que isso implicaria, né? Você criar uma maquiagem elaborada, ou criar um personagem, um alienígena em animatronics, que aliás nem existia na época, né?
seria muito custoso, né? Então tudo isso acabou sendo deixado de lado em prol de humanoides mais ou menos parecidos com os humanos, com alguns detalhes, a cor da pele, esverdeada ou azulada ou coisa assim, né? Bom, esse foi o segundo ponto. O terceiro é que a nave deveria ser, a nave no qual se passava a história, deveria ser grande o suficiente para abarcar uma tripulação muito grande e ter várias salas. Por quê? Isso permitiria que muitos dos episódios fossem passados dentro das instalações da nave, sem que eles precisassem sair da nave, que também reduziria os custos. Com eles tendo construído os principais cenários dentro da nave fixos, bastava filmar ali dentro alguns episódios, seriam episódios mais fechados dentro da própria espaçonave, principalmente dentro da ponte de comando, de modo que não precisassem, eles não precisassem gastar dinheiro com filmagens de locações ou construção de outros cenários para se fazerem passar por planetas alienígenas. Então, outra vez, a razão dos custos pesou bastante no aspecto criativo da série. E um dos pontos mais importantes, como eu mencionei agora há pouco, foi que originalmente na série a ideia era que a nave Stellar Enterprise pousasse algumas vezes nos planetas, ou eles tivessem que enviar uma nave auxiliar para pousar no planeta, o que também elevaria demais os custos. Os efeitos especiais para fazer isso estavam além do que se permitia na época, mesmo para filmes de cinema, tá? Era algo que ainda não havia tecnologia suficiente para tornar isso crível. Tá? E aí o resultado é que eles tiveram que simplificar. Foi aí que o Roddenberry saiu com a ideia do teletransporte. Simplesmente os personagens sumiam ali na sala de teletransporte e reapareciam na superfície do planeta, com um efeito ali visual ali, de efeitos especiais interessante, mas simples de ser feito, que pouparia muito tempo e dinheiro. Tempo também, porque se cada vez que eles parassem no planeta tivesse que executar uma manobra complicada para pousar a nave em solo, a série cada episódio iria acabar se tornando muito lento e cansativo, né, com explicações desnecessárias a respeito desses procedimentos. Então, isso poupava também um tempo enorme, né, no desenvolvimento da série. Outra coisa que também ficou acertado logo de início, em conversas entre o Roddenberry e o Harry Solow, né, o executivo da empresa lá, da produtora, né, da Lucille Ball, né, da Desilu, é que tomando como base o livro As Viagens de Gulliver, né, do Jonathan Swift, escrito no século XVIII, que serviram de base, de inspiração em um certo ponto para o Gene Roddenberry, né, ele pretendia fazer em Star Trek um pouco daquilo que o Jonathan Swift tinha feito com As Viagens de Gulliver no século XVIII, ou seja, usar a fantasia, o fantástico, para falar a respeito de assuntos da realidade, assuntos políticos, assuntos de costumes, assuntos variados que não podiam ser falados diretamente e que poderiam ser mais facilmente tratados no âmbito da ficção científica ou da fantasia. Algo que o Rod Serling também já tinha percebido ali com Além da Imaginação, que também já vinha fazendo com muito sucesso ali, muito satisfatoriamente na sua série. Então, tomando como base o Jonathan Swift, eles tiveram também a ideia de fazer com que cada episódio fosse narrado como se ele já tivesse acontecido, como se a história se passasse no passado. Tá? Então, qual foi o expediente criado? Para evitar explicações detalhadas que acabariam tornando cada episódio muito lento e cansativo, eles bolaram a ideia do diário de bordo, com a famigerada data estelar. A data estelar, a propósito, né, fazendo um parênteses aqui, ela não é uma invenção de Star Trek, como vocês podem pensar. Eu mesmo uso a data estelar aqui nos meus podcasts, porque ela existe de fato, e ela é uma criação de um astrônomo, de um matemático, né, um físico, matemático, astrônomo do século XVIII, se eu não me engano, né, que criou essa notação de data estelar. Tá? E ela acabou sendo empregada na série de Jornada nas Estrelas. Foi aí que começou o Diário do Capitão, o Diário de Bordo, que cada bloco do episódio conta um pouco, resume a história até aquele ponto, para evitar diálogos desnecessários e exposições desnecessárias. Tá? Uma característica muito interessante que eu gosto muito de usar quando eu escrevo os meus romances, né, e os meus contos, né, principalmente os meus romances, é justamente tentar simplificar as explicações e evitar
o exagero, né, o excesso de exposição, né? É uma das coisas, eu como escritor sei muito bem, é uma das coisas que mais podem empanar a história, deixar a história travada, parada, né, e cansativa, né? Você tem que dar explicações, esclarecimento a todo ponto, a todo momento. Nos meus romances eu sempre procuro usar os mesmos princípios que o Roddenberry usou ali em Jornada nas Estrelas, tá? Every time I saw one, I thought to myself, damn, this is good. What he said to me, I'll never forget, was that in the 24th century, there will be no hunger, and there will be no greed, and all the children will know how to read. E o Roddenberry, ele percebeu o seguinte também, que havia 3 pontos que a ficção científica tinha que ser modificada na televisão. Primeiro, ficção científica se confundia muito naquela época na televisão com fantasia. E ele sabia muito claramente que ficção científica e fantasia são 2 coisas distintas, tá? Fantasia, a gente pode dizer que é tudo aquilo que você pode criar fruto da sua imaginação sem nenhuma explicação lógica ou racional. Ou seja, você pode criar ali uma fada aparecendo do nada, de onde ela vem não sei, e para onde ela vai no mesmo instante também não sei. E não importa. Tá? Então isso é fantasia, ou seja, algo que não tem uma explicação lógica, tá? Algo que não tem nenhuma explicação racional para acontecer. O personagem pode se transformar num sapo de um minuto para outro e não há nenhuma explicação para que isso aconteça, nenhuma explicação minimamente racional ou científica. Ficção científica, por outro lado, é o quê? É uma fantasia onde você tenta dar uma explicação científica ou minimamente racional ou verossímil para um fato, tá? Baseado em teorias científicas que existam. A minha definição de ficção científica que eu tenho é o seguinte: ficção científica é a realização, a concretização dos nossos maiores sonhos ou temores de maneira racional ou científica, né? Então, por exemplo, se eu falo sobre uma viagem no tempo, em que eu vou usar um aparato científico, uma máquina do tempo, um DeLorean, por exemplo, isso é ficção científica. Não importa como aquilo funciona, não importa que aquilo seja aquele carro que viaja no tempo realmente funciona ou não, como vai funcionar, isso não interessa. Interessa que haja um mecanismo, um aparato, algo racional, algo supostamente científico para explicar aquela viagem no tempo. Não é simplesmente que o Marty McFly pega, estala os dedos e volta no tempo em um segundo. Se fizesse isso, seria uma viagem no tempo fantasiosa, né? E aí nós estaríamos no terreno da fantasia, né? Então essa é a grande definição, a grande diferença. E Roddenberry, naquela época, ele queria dar mais ênfase à ficção científica. Ele via ela na televisão muito contaminada de fantasia, de histórias mirabolantes, infantis, né? E aí vem o segundo ponto, que ele percebeu também que era um defeito muito sério das séries de ficção científica feitas até então. Elas careciam de personagens críveis. O foco daquelas séries estava em histórias de aventura e ação, pura e simplesmente, envolvendo mecanismos, pistolas de raios ou foguetes, naves espaciais desse tipo, ou monstros de olhos esbugalhados, mais nada que isso, ou seja, apenas com os aspectos mais visíveis, sem se preocupar com personagens críveis, situações verossímeis e conflitos, né, dramas humanos, dramas profundos, que é o que o Roddenberry sentiu que faltava. Em suas apresentações para os executivos dos estúdios para vender a série, ele a descrevia, como eu disse, como uma série de faroeste estilo Wagon Train, né, para as estrelas, no sentido de que a série teria episódios dramáticos, trataria de assuntos importantes, assuntos sobre conflitos éticos, morais, né, profundos conflitos, inclusive ideias metafísicas sobre Deus, a existência humana, questões como racismo, preconceito racial, né, a posição da mulher, as questões sociais ali mais importantes para a época em que a série estava sendo produzida, né.
E ele seguiria então as regras básicas do bom drama, né? Seja ele shakespeariano, seja ele vitoriano, qualquer que seja, as regras essenciais, né? De boas atuações, boas interpretações, bons papéis, bons diálogos e boas situações ali, situações interessantes capazes de prender o espectador, né? Em uma história que fosse arrebatadora. Que é algo que eu, como escritor, entendo perfeitamente, né? Eu sempre que bolo alguma história, né, primeiramente eu começo a partir dos meus personagens, né? Eu desenvolvo esses personagens de dentro para fora, e a partir daí é que a história ganha corpo. A história se desenvolve em torno do personagem, ela só tem razão de ser por conta daquele personagem. É aquele personagem que vai transformar a história no que ela é no final, tá? E o Roddenberry já pretendia fazer algo nesse sentido, né? Histórias menos infantis, né? Menos superficiais e mais aprofundadas em termos psicológicos, dramáticos, etc. Bom, o terceiro ponto, né? A série precisava também de rostos conhecidos, né? Ao contrário de uma antologia de ficção científica, como Além da Imaginação, em que cada episódio era diferente do anterior e do que o sucedia, né? Eram episódios passados em situações diferentes, com personagens completamente diferentes, em que a história se concentrava ali, era autocontida e pronto, né? Os personagens nunca mais você ouvia falar deles. Em Jornada nas Estrelas, o Roddenberry pretendia justamente fazer, como naqueles seriados da época, como Gunsmoke, principalmente como Bonanza, né? Rostos conhecidos que o espectador podia rever semana após semana e se familiarizar com eles, o que facilitaria que o espectador entrasse naquele período do futuro, um futuro distante, né? A história desde o começo já estava prevista para se passar daqui a um século ou 2 séculos na frente, ou até 3 séculos. No início ainda não tinha certo se seria século 22, ou século 23, ou 24, isso depois seria decidido, né? Mas sabia-se que não era no futuro imediato, porque para o homem chegar até as estrelas, né, vai demorar, já naquela época o Roddenberry sabia que ia demorar bem mais do que 50 ou 100 anos, então a série tinha que ser projetada para um futuro ainda mais distante. Justamente os rostos conhecidos ajudariam os espectadores a sentirem empatia por aqueles personagens, rirem com eles, chorarem com eles, torcerem por eles, né, o que facilitaria o envolvimento com a série, tá? E aliado a isso também o ambiente familiar, que é, claro, o interior da própria nave espacial, da nave estelar, né? Então aquele ambiente ali, os corredores, a ponte de comando, os quartos, laboratórios, etc., todos os diversos cômodos da nave se tornariam locais familiares, onde também o espectador se sentiria familiarizado como se fosse parte da sua casa. Da mesma forma como em seriados como Chaparral ou Bonanza, né, os espectadores se sentiam familiares com a fazenda ali onde se passava as histórias das famílias, né, principalmente a família Cartwright ali. Enfim, então esses eram os conceitos que o Roddenberry começou a melhorar e aperfeiçoar para apresentar novamente a sua série aos executivos. Aí o Herb Solow, que tinha saído da NBC, da emissora NBC, e migrado para a Desilu, então levou o projeto para a sua antiga emissora, a NBC, junto com o Roddenberry, e tentou vender o piloto da série. E depois de muito esforço, né, de muita lábia, muita conversa, né, ele conseguiu convencer então o executivo da emissora a aceitar o pagamento para a criação de argumentos para um piloto, né, ou seja, para o desenvolvimento de uma história para um piloto que poderia se converter ou não numa série de televisão. Tá? Até esse ponto não havia nenhuma garantia de que Star Trek seria de fato realizada, né? Mas isso já deu um alento muito forte, né, ao Roddenberry, e ele imediatamente se pôs a produzir ali a ideia de um piloto de televisão, né, que ele achava promissor para a série, né. E aí ele trabalhou com várias propostas tal, e a que foi aceita foi chamada na época de Menagerie, mas rebatizada depois para The Cage, né, que passou a ser o primeiro piloto da série, tá? Então The Cage foi o episódio inicial de Jornada nas Estrelas, tá? Ele começou assim que o roteiro foi aprovado, foram exigidas algumas mudanças. Primeiramente, a nave deixou de ser USS Yorktown
e passou a ser USS Enterprise. E o capitão deixou de ser Robert April e passou a ser o capitão Christopher Pike. Tá? Então um novo nome foi dado, depois mudado de Robert April para Robert Winter e de outros nomes, decidiu-se por Christopher Pike. E aí, claro, como eles tiveram que reunir ali o elenco, né, e a equipe técnica para tornar a série factível. Né? É nesse ponto então que Star Trek vai ganhar forma, tá? Da maneira como nós a conhecemos. Mas isso, meus queridos, vai ser história para a próxima edição da minha Arca do Moretti. Até lá então, pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Arca do Moretti. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos contar como foi a realização do primeiro e do segundo pilotos da série icônica Jornada nas Estrelas, Star Trek. Até lá, pessoal.